Meus queridos, amados irmãos, cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, peço você, se puder, inscreva no meu canal, deixe o joinha, assine o sininho de notificação para você receber mais vídeos. E você que já é inscrito no canal, continua compartilhando, visualizando, comentando, deixando as suas opiniões. Aqui no YouTube temos ensinamento bíblico, palavra de reflexão em fé, oração. E eu estava lembrando hoje uma passagem bíblica, e essa passagem bíblica me chama muita atenção. A passagem do Mar Vermelho é muito conhecido pelos os leitores bíblicos e os ouvintes da palavra do Senhor. Ele é muito conhecida essa passagem, até mesmo as crianças sabem muito bem o que foi que aconteceu. Israel estava sob opressão do Egito, de Faraó, durante 430 anos. E essa opressão, essa escravidão, fez que Israel clamasse ao Senhor. Israel, em uma só voz, começou a clamar ao Senhor, pedir socorro ao Senhor. Uma oração e um clamor foi ouvido nos céus pelos hebreus, e Deus resolveu tirar o povo que estava sobre escravidão do Egito, sobre a forte opressão de Faraó. Deus resolve libertar o seu povo, como já tinha prometido para Abraão, que o povo ia passar durante 430 anos sobre uma nação, e depois essa nação ia sair poderosa, ia possuir toda a terra, e isso está se cumprindo agora. E Deus ouve a oração do povo, e agora Deus, no meio do seu povo, no meio dos hebreus, Deus levanta um moço, por nome Moisés, filho de Joquebede de Araão, nascido da família dos levitas, da tribo de Levi. E Moisés nasce com um propósito de Deus, com uma chamada divina, por conta da ordem de Faraó para matar todos os meninos machos, nascidos das hebreias. Deu ordem às parteiras. As parteiras, temente a Deus, não obedeceu à voz de Faraó, mas sim à voz do Senhor. O nascimento de Moisés foi um nascimento doloroso, um nascimento triste, pois a sua mãe teve que ocultar durante 3 meses, e não podendo mais ocultar a criança, fez um cesto de Nilo, um cesto, e colocou no rio Nilo. E a Bíblia disse que ela mandou a irmã de Moisés mais velha olhar de longe até onde que o cesto ia ser levado a criança. E ali a filha de Faraó se banhando junto com a sua senhoria, vê ali aquela criança e o cuida. É interessante que ela manda chamar alguém para tomar conta da criança, e a irmã de Moisés, que estava de longe, viu aquilo, correu, falou para a filha de Faraó que ela conhecia alguém que poderia tomar conta. Ela vai e chama a própria mãe, Joquebede, ela cuida da criança, e o nome da criança foi colocado Moisés, porque das águas foi tirado. É interessante que Moisés agora cresce, se torna também família real do Egito, da casa de Faraó. Porém, foi o próprio Deus que levantou Moisés para libertar o povo que estava sobre uma grande opressão ali no Egito. E o propósito de Deus foi libertar o povo, pois a promessa que ele tinha liberado não poderia voltar atrás, porque a palavra que Deus fala, a palavra que Deus profere, se cumpre. Então está se cumprindo a palavra profética que ele foi dado para Abraão, e agora está
se cumprindo, Deus levanta Moisés, e Moisés, junto com seu irmão Arão, vai a Faraó, pede para que libere o povo, Faraó nega, e assim por diante começa a acontecer as pragas. Deus começa a humilhar Faraó, Deus começa a humilhar os deuses, os feiticeiros que habitavam ali no Egito. E é interessante que Israel morava numa cidade chamada Gons, então Deus o protegia eles, pois a praga cobria todo o Egito, mas Deus guardava o seu povo. E assim chegou o momento que Deus agora promete lançar a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos, todos os primogênitos da casa de Faraó e dos gados seria estipado morto, mas deu uma ordem para que os hebreus matassem um cordeiro e com o sangue do cordeiro molhasse os umbrais da sua porta, porque à meia-noite o anjo da morte ia passar e ia ferir todos os primogênitos, e aonde estava a marca do sangue do cordeiro, o anjo só ia olhar e passar de longe. É interessante que nesse momento os hebreus se preparam, praticamente uma Páscoa, se prepara ali um ritual espiritual, um ritual da parte de Deus, pois no Velho Testamento a lei judaica, as manifestações de Deus era sobre ritual, sobre sacrifício de animais, e nesse momento aqui está acontecendo um ritual pascual, que é onde Deus manifesta ali o seu poder, e o anjo da morte ali mata todos os primogênitos ali da casa de Faraó e dos egípcios e também dos animais. E nesse inteirinho ali Faraó, sobre a forte, poderosa mão do Senhor, libera os hebreus para sair dali. E Moisés, juntamente com seu irmão Arão, sua irmã Miriam e todos os que estavam ali naquela época saiu. E a Bíblia diz que era quase 600 mil homens, tirando crianças e mulheres. Em torno chega mais de 1 milhão de pessoas ali sobre a responsabilidade de Moisés. E agora Moisés está diante de um mar, o chamado Mar Vermelho, e esse mar era uma barreira, esse mar impedia de Israel atravessar para o outro lado. E Deus olha para Moisés e pergunta: Moisés, por que esse povo está clamando? E nesse momento o Faraó também já tinha colocado no seu coração de buscar novamente Israel. Buscar novamente Israel para ser escravo novamente. E a Bíblia diz que agora, quando Deus manda Moisés tocar nas águas, aqui que me chama a atenção, irmãos. É aqui que eu levo ao teu coração a palavra poderosa, irmãos, para os cientistas, para os homens que não acreditam em Deus, para os ateus, para os que não têm fé. Isso aqui foi simplesmente um fenômeno, foi algo científico que aconteceu ali, mas nada disso, foi algo extraordinário, irmãos. Deus abriu porta no meio do mar, Deus abriu uma porta que estava fechada, Deus abriu uma porta que estava fechada no meio das águas, aleluia. Olha o poder de Deus, olha a grandeza de Deus, olha o nível do poder de Deus, capaz de abrir um mar. Pela lógica humana é impossível. Isso é impossível acontecer, não tem fenômeno que possa, não tem cientista que possa explicar um fenômeno tão, um milagre da parte do Senhor, algo extraordinário, algo poderoso, algo assustador, Ou talvez ali aqueles que estavam ali se assustaram também de ver algo tão maravilhoso acontecer diante dos seus olhos. Foi algo maravilhoso que até então, que quando Israel saiu dali, nesses feitos, saiu proclamado em todas as circunvizinhas, os inimigos em redor, sobre o que Deus fez através de Moisés. E o mar abre, Moisés toca nas águas, as águas abrem,
e o povo passa em terra seca. É isso que Deus faz. A passagem do Mar Vermelho tem muitas lições. Em breve trarei mais vídeo falando sobre as lições que o Mar Vermelho, que a passagem do Mar Vermelho nos dá. Que Deus abençoe. Você que gostou desse vídeo, deixa no comentário, deixa a sua opinião, deixa seu joinha, compartilhe. Que Deus abençoe.